Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Com a graça de Deus, de Jesus, estamos aqui reunidos em nome dele para um pouquinho mais de um aprendizado, sempre na busca de nos melhorarmos. Por isso, em nome dele, em nome dos espíritos de luz e daqueles irmãos necessitados, vamos fazer uma prece de abertura. Ó Pai amado, te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, te agradecemos pela tua bondade de podermos chegar até esta seara de luz e podermos aqui compartilhar com vocês, nossos irmãos, um pouquinho da tua sabedoria, Pai, daquilo que você nos ligou, dando-nos a oportunidade de conhecer os teus caminhos. Por isso, em teu nome, Jesus, nós agradecemos a todos e que sejamos compreendidos da melhor maneira possível para o nosso adiantamento de cada um, para levarmos adiante a nossa evolução, não só hoje, mas nas idas e vindas que temos depois da encarnação. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos, dizendo que assim seja. Bom, meus irmãos, o nosso assunto hoje é desenvolvimento das virtudes. As virtudes são coisas que nós trouxemos em cada encarnação e Deus nos oportuniza de aqui podermos burilá-las, dar a elas, que Ele nos dá a oportunidade de nós exercitar essa importante ferramenta para o nosso progresso. Eu coloco para vocês que isto seria quase como livre-arbítrio. Não tem interferência dos espíritos, não tem interferência da espiritualidade superior. A virtude é uma grande oportunidade de podermos chegar aqui no nosso planetinha, passarmos uma infância junto dos nossos pais, dos nossos irmãos, para o aprendizado. Ela é como não seria bem como um dom, mas é uma coisa muito importante para o nosso crescimento intelectual. Porque ela nos traz junto o desenvolvimento de várias faculdades. Principalmente o amor. Que muitos se desviam, não conseguem ver aquilo que Jesus já dizia: queres tirar o cisco do olho tendo uma trave no céu. Então, a virtude
Nós temos muitos exemplos que depois vamos citá-los. Como eu falei, é uma ferramenta muito importante que os próprios espíritos questionam o espírito de verdade, pedindo a ele, Kardec pede a ele, por que o nosso planeta não tem todas as virtudes? Por que tem que passar por toda essa como é que eu diria assim, toda essa expiação, é porque os próprios homens, na maioria, não querem. Porque longe das virtudes se desenvolvem as paixões, as ganâncias, o egoísmo. E para se livrar destas dificuldades, eu diria, não faculdades, mas dificuldades, nós precisamos, às vezes, de muitas encarnações. Por isso a nossa doutrina nos ensina que nós estamos aqui espiando. O que é espiar? É ter a oportunidade de enxergar as coisas erradas, de raciocinar das vidas passadas. Então, Deus nos oportuniza que viemos até, continuando a nossa vida, e chegamos até aqui, tendo essa oportunidade de desenvolver virtudes. Então, cada um tem o livre-arbítrio de escolher, mas dentro daquilo que nós aprendemos, e todos sabem, nós sabemos que o mundo material, ele é mais pegajoso do que o mundo moral. Mas temos N exemplos de pessoas que não nasceram em berço de ouro, mas que fizeram na sua vida, através das suas virtudes, grandes obras. Usaram dessa ferramenta, principalmente se desapegando das coisas materiais, olhando para o próximo como verdadeiro irmão. Eu citaria uma pessoa que todos nós conhecemos e chegamos a ver. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Mas não é só com esse objetivo, dentro desse campo, que as virtudes aparecem. Nós trouxemos as virtudes e no momento que elas são buriladas, junto da nossa família, junto das pessoas com quem nós convivemos, nós temos que aprender, como diz no Evangelho, separar o joio do trigo. Essa é a nossa obrigação desde pequeno. Então, se nós recebermos bons exemplos dentro do nosso lar, que se diz, professor não é para educar, professor é para ensinar. Educar
é obrigação do pai, da mãe, do irmão, do tio, da vovozinha querida que está sempre acolhendo a gente. Mas é desse amor que a gente sobrevive. É desse amor que a pessoa adquire essas virtudes e vai levando pela vida e, normalmente, quando se descobre, porque todo mundo vai enfrentar uma dificuldade aqui ou ali, né? Nós sempre dizemos que as pessoas conhecerão a doutrina espírita através do amor ou da dor. Por quê? Porque muitas vezes as coisas que acontecem com a gente não é como nós queríamos. Então, as virtudes que nós temos, a principal delas é a piedade, é ensinar aquelas pessoinhas que estão no nosso convívio, no nosso dia a dia, como é bom fazer o bem, como é bom se livrar das coisas materiais como o egoísmo, porque tem gente que para prosperar não hesita em prejudicar o seu irmão do lado, às vezes até matando. E como nós temos visto no dia a dia da nossa, acompanhando, porque a evolução está aí, não adianta nós fechar os olhos, fechar os ouvidos, porque nós estamos ouvindo o que acontece, né? As pessoas que não têm, principalmente eu falo assim, Deus no coração. As pessoas se esquecem que através dessas atitudes estão perdendo uma existência, praticando o mal, como a gente já sabe. Mas o nosso assunto é virtudes. Então, na questão 792 do Livro dos Espíritos, está lá que Kardec pergunta: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Aí o Espírito da Verdade te coloca: porque o homem não estão ainda prontos, nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela supericita paixões novas. O que é isso? Egoísmo. Claro que a evolução, tanto no campo material, nos leva a nós progredirmos, porque hoje, se nós fizermos uma pergunta aqui entre todos aqui, eu perguntaria: quem fica sem celular? Ninguém. Porque ele é uma ferramenta, só que muitos não sabem usá-la. Porque se você souber usá-la, ela tem como tudo na nossa existência, foi criado para o nosso bem. Como a gente sempre explica nas nossas reuniões mediúnicas, nos nossos trabalhos mediúnicos nas mesas, explicando para aqueles irmãozinhos que já partiram aqui há muito tempo. Quando você estava aqui, a televisão já era cores? Não.
Porque ele ainda não conheceu que lá, nas colônias espirituais, se ele chegar até lá, mas isso depende da sua bondade, depende do seu conhecimento, por aí entra a virtude do que ele fez. Porque você tendo virtudes, você agindo no bem, no amor, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Os próprios intelectuais do tempo diziam assim: Senhor, por que comes com os publicanos? E Jesus dizia: será que vocês são melhores que ele? Então, Jesus nos mostrou tantas coisas, tantas virtudes que nós temos que ter, principalmente nas nossas mentes, não julgando ninguém. Porque a gente tinha aquela coisa de ver uma pessoa com defeito, uma perna, uma coisa, e dizer: "Ah, olha esse aí todo torto, ah, que feio, que isso, que aquilo." Mas depois que a gente aprende a entrar nessa seara aqui, tu olha aquele irmãozinho com dó, coitadinho, como deve sofrer. Não estamos julgando. Nós, através dos nossos estudos, aqui, nós sabemos da lei de causa e efeito. Então, quando nós viemos para cá, nós não lembramos o que passamos pela infância. O que acontece? Essa parte fica mais no nosso instinto para que nós suscitemos, olha como o Pai é perfeito, ao exercício da virtude. Ajudar o outro. Ah, o vizinho precisa de uma mãozinha. Não, estou lá. Não, vamos lá, vamos fazer. E como nos ensinam os bons espíritos, principalmente a virtude de fazer pouco, mas sem intenção de receber nada. Tem muitos que fazem, tem muitas virtudes que... Aquele bom empresário que dá emprego para um monte de gente, mas que não olha o seu trabalhador como se fosse um qualquer. Ele dá muito valor. Jesus já nos ensinava nas suas palavras dos semeadores, né? Então, como ele deixou dito do bom e do mal rico, né? Que aquele que praticou o bem, o amor, tratando bem os seus trabalhadores, como amigos e colaboradores, esses com certeza entrarão no reino dos céus. Por isso ele disse para o povo: na casa do meu pai existem muitas moradas. Mas, naquele tempo, o povo era mais difícil de entender e aceitar. E hoje nós estamos vivendo até umas situações difíceis, mas com fé, com força, com vontade, usando aquilo que nós temos de melhor. Isso se chama virtude.
para ajudarmos aqueles irmãos que precisam. E graças à tecnologia, hoje nós vemos quanta gente que pede, precisando, e muitos que não aceitam, porque ainda não se desprenderam do orgulho e da vaidade. Então, a virtude maior que nós podemos ter é nos desvencilharmos dessas coisas, egoísmo, vaidade, né? Tu pode ter o seu lado material bem fortalecido, crescer na vida, né? Tem nada de errado, desde que você não prejudique aquele que está do teu lado. Esta é a nossa principal missão. Nem todos vão ser empresários, nem todos vão ser ricos. Por isso Jesus já nos ensina nos evangelhos, que ele fala assim, não murmurar. Mesmo que tu tenha uma doença que tu sabe que a ciência não chegou ao ponto de cura, mas se tu for com fé, muitas vezes a fé vai vencer a ciência. Por quê? Porque está no teu eu, no teu querer. É como a gente quer, um exemplo de virtude, assim, bem simples. Eu quero que meu vizinho, meus amigos próximos, que eu conheço, a vizinhança, progrida. Não tenho inveja do que eles têm. Porque isso é um atraso para a nossa evolução. Então nós temos que suscitar as virtudes, desenvolvê-las em nós, para podermos alcançar melhoras até não nas vidas posteriores. Essa. Que no momento que você passa a irradiar, a passar, a transmitir através dos teus pensamentos as energias necessárias e boas para aqueles irmãozinhos menos favorecidos que você, que muitas vezes você não tem condição de auxiliar ele com o lado material, mas o teu pensamento e o teu desejo somam-se muito para que ele alcance o seu objetivo. A gente sempre deseja, irmãozinho, que tu passe por essa existência tão bem quanto eu, que tenho um pinguinho de conhecimento, estou passando. Que Deus te abençoe. Eu tenho o costume de caminhar, as pessoas que as pessoas que olham para mim, eu digo bom dia. Às vezes nenhuma não responde, mas eu fico bravo. Que Deus dê um ótimo dia para você. Entende? Por quê? Porque nós aprendemos aqui que toda energia que nós gerarmos para os outros é a lei de causa e efeito. Ela vai voltar para nós. Então aprendemos, irmãozinhos, que não adianta você ficar ajoelhado, prostrado para o céu, rezando, se você não agir dentro de si, do seu coração, praticar essa lei maravilhosa. Usar da tua virtude que tu trouxe, que você tem, que todos têm. Basta você querer usar. Basta você querer. Isso não é difícil. Que a gente se modifique para não só o bem dos outros, principalmente o nosso.
Porque este é o objetivo do Pai. Nós estamos aqui para progredir, para avançar em todos os sentidos. Agora, principalmente no moral. Então, aquilo que não me pertence, aquilo que não é meu, eu não quero. Agora, aquilo que eu tenho, que é meu, eu vou dividir com aqueles que eu puder que aceitar, que é o amor, a compreensão, a amizade, e dar, transmitir a essas pessoas o que, se a pessoa perguntar, olha, o que tu pode me dizer sobre isso? Olha, o que eu sei é isso, fazer aquilo que nós aprendemos. Porque Jesus deixou um legado, como diria Emmanuel, disse para Chico Xavier. Chico perguntou-lhe, o que eu devo fazer para ser um bom espírita? Emmanuel respondeu 3 vezes para ele: disciplina, disciplina, disciplina. Então a gente tem que exercitar esse caracteres que é a disciplina e exaltar as nossas virtudes que nós temos guardadas dentro de nós e usá-las. Não só por nosso bem, mas daqueles irmãozinhos que estão ao redor de nós e não estão ali por acaso. As pessoas que convivem com nós ou que nós encontramos, tudo tem uma razão de ser dentro da lei do Pai. Ah, mas eu não te conheço, mas me parece que eu sei que nós já tivemos alguma convivência em algum lugar ou em outras vidas. Então, ser correto, ser bom, agir dentro da lei que o Pai nos legou, sermos bons, primeiro com a gente e depois com os outros, que é a nossa obrigação. Poder, a coisa mais boa quando você está agoniado com problema e alguém chega e te abraça e te diz, calma, irmão, tudo vai se resolver. Confia em Deus, que para Deus tudo é possível. Para nós é difícil às vezes. Então tira toda aquela energia que você está produzindo, aquele irmão te joga para cima e você, quando vê, lá na frente, mas que beleza, o meu problema está resolvido. Por quê? Você recebeu uma carga positiva. E o que é essa carga positiva? Uma virtude que essa pessoa maravilhosa não esqueceu de dar para os outros. Então sejamos sempre corretos, que a nossa consciência é o nosso peso. Essa é a nossa polícia. Ela que nos cuida e nos leva a pensar, epa, isso aqui está errado. Epa, isso aqui eu não devo fazer. Porque nós podemos ser um pouquinho diferente na estética, um com o outro, porque já pensou se fosse todo mundo igual. Mas todos terão as mesmas oportunidades, as mesmas chances, nesta e em outras vidas. Então, porque nós, graças ao Pai, a sua construção maravilhosa que nos deu, esse corpo físico para usá-lo,
Nós não sabemos das vidas passadas. Muitos gostariam, mas o importante é agora. O importante é dar provimento ao que nós aprendemos. E, como dizia Jesus, coitado daquele que sabia e fez. Que para ele não vai ter desculpa. Ele mesmo vai se puxar para o lado negativo. E o lado negativo, meus irmãos, no mundo espiritual não é muito bom. Então procuremos aqui fazer aquilo que está na nossa capacidade, exercitando o bem, o amor, que são virtudes maravilhosas que Deus nos proporciona. Muito obrigado. Vamos às nossas preces finais. Eu gostaria de colocar para vocês aqui vamos ter um seminário, agora dia 5 de abril, no Salão de Artes da URI, com o Dr. Victório Turconi, a Samira Turconi e o Carlos Eduardo Durgante. Os Turcones são de Bento, né? É. Isso. E o Durgante é de Porto Alegre. E o Carlos é de Porto Alegre. Isso. Vai ser um seminário, né? A saúde das emoções. É um tema importante. Porque hoje o que mais ouvimos falar no nosso dia a dia, o que é? Depressão. Aprender a lidar com isso aqui, que tem muito mais jeito no lado psicológico do que nos fármacos, né? Então é um seminário dia 5 de abril no Salão de Atos da URI. Nós temos com vagas limitadas, acho que não é no salão grande, né? Então tem inscrição pelo link, tem o cartaz aí, né? Quem puder participar, será ótimo. Principalmente para o conhecimento, para dar provimento. Que aquilo que nós mais precisamos é nos conhecer a lei do Pai e dar provimento ao nosso adiantamento. Então vamos à nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui, nós reunidos em nome dEle, em nome do nosso Mestre Jesus, e que possamos, Pai, levar daqui essa boa energia que foi gerada, que esse aprendizado não se perca, que esse amor triunfe sempre no nosso dia a dia, no nosso lar, nos nossos trabalhos e com as pessoas que convivemos. Obrigado, Senhor, por tudo que você nos proporciona, porque você nos criou, você nos deu essa oportunidade e você nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, ó Pai, de todo o mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja.